Boa tarde a todos, a todas. Saiba que é uma satisfação estar podendo recebê-los aqui no nosso primeiro simpósio internacional realizado pelo grupo de pesquisa Organizações, Governo e Sociedade, conhecido como OGS. E eu estou aqui responsável para conduzir a apresentação dos trabalhos aqui no nosso eixo 4, que fala sobre governança, sistemas de controle e contabilidade. Então, eu vou pedir para a professora Adriana para ela passar o nosso primeiro trabalho. Eu acho que os autores já estão aí, eu vi que o Oséias acho que está conosco desde o início das nossas apresentações. E o tema do trabalho que ele vai apresentar para a gente chama os mapeamentos das competências dos técnicos administrativos em educação da FAC, o FMS, e a necessidade de treinamento. Então, vamos ouvir a mensagem que eles nos trouxeram. Pelo visto, a apresentação quem vai fazer é a Daniele Santiago Nepomuceno de Souza. A palavra é sua, Daniele. Olá, eu sou a Daniele Santiago Nepomuceno de Souza, mestranda em Administração Universitária pela UFSC, e hoje vou apresentar o artigo intitulado O Mapeamento das Competências dos Técnicos Administrativos em Educação da Faculdade de Ciências Humanas da UFMS e a Necessidade de Treinamento. Esse artigo ele foi escrito por mim e por mais dois autores, que são eles, o mestrando Oséias Freitas de Oliveira Júnior e o professor doutor Marcos Dalmau. O problema da pesquisa é, os cursos de capacitação ofertados pelo UFMS estão desenvolvendo as competências necessárias para o pleno exercício das funções de técnicos administrativos da FAC? O objetivo geral é verificar se os cursos de capacitação ofertados pelo UFMS estão desenvolvendo as competências necessárias para o pleno exercício das funções dos técnicos administrativos da Faculdade de Ciências Humanas. Para atingimento do objetivo geral, foram definidos 5 objetivos específicos. O primeiro é fazer um mapeamento das competências técnicas dos cargos e funções da FAC. O segundo, verificar a relação entre o que está estabelecido no Manual da Competência da UFMS e o que é efetivado na prática cotidiana dos servidores tais da FAC. Analisar quais cursos de capacitação seriam necessários para suprir os gaps de competência dos técnicos administrativos da FAC. Verificar os pontos positivos e negativos do processo de gestão por competência dos servidores técnicos administrativos da FAC. E, por último, identificar pontos de melhoria no desenvolvimento de competências dos tais da FAC e propor ações corretivas. Quanto à classificação da pesquisa, quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa aplicada. Quanto à filosofia, ela é pragmática. Quanto à lógica, é dedutiva. Quanto à abordagem, qual e quantitativa. E quanto ao objetivo, é descritiva e explicativa. Os sujeitos do estudo, o grupo ele é composto por 9 servidores técnicos administrativos, sendo 5 assistentes em administração e 4 técnicos em assuntos educacionais. Para a coleta de dados, foram realizadas a análise bibliométrica, onde foram verificadas as produções científicas sobre o tema no período de 2016 a 2021, análise documental, que analisou as competências elencadas no Manual de Competências da UFMS e as emendas dos cursos de qualificação ofertados pela instituição. E, por último, as entrevistas com esses 9 servidores, né? Essas entrevistas foram realizadas por meio do questionário via Google Forms para fazer um mapeamento das competências. O tratamento dos dados, ele foi feito por meio de 3 categorias. Então, após a pesquisa bibliográfica, foram elencadas categorias que auxiliaram nas disposições de objetivos específicos. São elas: mapeamento de competências, educação continuada e capacidades atitudinais. Então, foi feito o mapeamento das competências técnicas dos cargos e funções da FAC, sendo identificadas 12 competências técnicas e 6 comportamentais. Porém, quando essas competências são comparadas com o que está estabelecido no Manual de Competência da UFMS,
O que se verifica é que o que está se relacionando são competências gerais e fundamentais à consecução de qualquer atividade no serviço público, ou seja, são categorias gerais que não representam as especificidades dos serviços dos técnicos administrativos em educação da FAC. Ao se analisar quais cursos de capacitação seriam necessários para suprir os gaps de competências, se verificou que nas lacunas de competências, os cursos ofertados pelo Plano de Desenvolvimento de Pessoas de 2020 são suficientes para as competências técnicas. No entanto, quando se olha para as competências comportamentais, os cursos, eles são genéricos e não são necessariamente suficientes para suprir a ausência de tais competências. Pode-se verificar que a maioria dos servidores técnicos administrativos da FAC tem uma mentalidade voltada para alguns aspectos da gestão por competência. Exemplo é o desenvolvimento de competências técnicas. No entanto, há alguns aspectos que necessitam ser melhorados, em especial os atitudinais, como as competências comportamentais e de educação continuada. Por fim, se conclui que há pontos que podem ser melhorados para o desenvolvimento de competência dos tais, por meio de treinamentos, especialmente treinamentos que priorizem os aspectos motivacionais e atitudinais do indivíduo, pois as principais lacunas são encontradas nas competências ligadas ao comportamento e às questões emocionais, e não a conhecimentos e habilidades, o que a maioria dos cursos acabam por priorizar. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, Daniele, pela sua apresentação. E agora eu abro aqui para as pessoas que estão nos assistindo fazer os seus questionamentos. Enquanto eles preparam a pergunta de vocês, eu queria entender um pouquinho mais do seu trabalho. Você comentou que vocês fizeram uma revisão bibliográfica, né, a respeito de outros trabalhos relacionados. E o que você encontrou nessa pesquisa em relação ao que as outras universidades ou que outras pesquisas estão buscando em relação a esse tema que você pesquisou, que é tão importante, né? Que é a capacitação do nosso corpo técnico das nossas universidades. Queria que você comentasse um pouquinho, por gentileza. Boa tarde, professor, tudo bem? Tudo jóia. Então, na pesquisa, o que foi identificado é assim, a capacitação, ela precisa ser voltada à identificação e desenvolvimento de competências que possam auxiliar a administração pública a atingir as suas tarefas, né, em relação ao desempenho mais eficiente dos servidores quanto ao cargo que ele desempenha, né? Então, a necessidade de desenvolvimento, ela é uma lacuna. Os autores eles falam que é uma lacuna identificada entre o desempenho esperado e aquele desempenho atual. Então, assim, seria a diferença do que o servidor deveria saber, né, deveria fazer, e o que ele realmente faz, né? E como isso impacta nos resultados organizacionais. Entendi. É igual a professora Rosinelli comentou na apresentação anterior, hoje em dia os gestores, né, eles estão desenvolvendo, estão buscando muito essa questão da avaliação das competências, né, do gerenciamento por desempenho. Então, é nesse sentido que a teoria ela está buscando e refletindo essa necessidade, né? Que a cada dia que passa, os gestores públicos, eles tentam melhorar os seus processos, motivar os seus colaboradores a trabalhar em busca dos seus objetivos. Isso, impulsionar o desempenho, né, dos servidores. Justo. É mais ou menos nisso que você nos mostrou. Professora Adriana? Não podia ficar quietinha, né, Dani? Parabéns para você, para o Oséias. É um tema instigante, né? Desenvolvimento de competências. Aí eu fico pensando e imaginando, né? Como fazer isso, né, no outro. E as estratégias que a instituição tem que adotar
né? E acaba sendo assim, como humanizar esse processo para que não fique algo tão de transformar o outro ser numa máquina que ele tem que realmente assumir tudo, né? E desempenhar ao máximo, né? Porque parece que é isso. Você sente isso na pesquisa? Você percebe que há uma desumanização, às vezes, quando eu falo assim, vou avaliar sua competência, né? E aí você tem um ponto X que você tem que atingir para se dizer competente, porque isso é um questionamento que a gente observa muito na academia, né? E aqui na Universidade Estadual, quando a gente estava na gestão, na frente da gestão de recursos humanos, a gente sentiu exatamente essa pressão do Estado em implantar, né, a gestão por competências na universidade. A universidade disse aqui não. Agora, na realidade da federal, isso já está, né, sendo executado. E a questão era essa mesmo, porque tem um pano de fundo aí, que é produtividade, eu vou tirar a tua produção no máximo, não é por aí? Fala um pouco. Professor, eu não vejo muito por aí, não. Eu acho assim, eu concordo com aquela frase que o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, eu acho que é necessário verificar se os servidores eles têm as competências para fazer aquelas atividades, né? Que ele passou num concurso, ele precisa atender o público, ele precisa desenvolver suas atividades da melhor maneira possível. Então, eu acho que a administração ela precisa sim verificar se aquelas competências estão sendo atendidas, né? Eu não vejo muito por esse lado de o máximo da produtividade, não. Inclusive, nós tivemos interesse em fazer uma pesquisa nesse sentido, porque nós verificamos que tinham muitos servidores antigos que estavam acomodados, eles não tinham motivação e não tinham interesse em ir atrás de uma capacitação, que às vezes a universidade oferecia, por exemplo, quando teve a mudança para o sistema eletrônico de informação, né? Eu sei, tinha alguns servidores que não queriam aprender sobre aquilo. Eu entrei na universidade e assim, a primeira coisa que eu falei, eu preciso de um curso para entender como funciona o sistema dentro da universidade. E tinha pessoas que estavam há mais de 10 anos e não sabiam. Eu fiz o curso, voltei, ensinei para essas pessoas. Então, assim, e são coisas importantes, porque são coisas de colegiados, envolve alunos, então é resolução, é publicação no boletim oficial. Tinham pessoas que nunca tinham publicado uma ata de colegiado. Então, assim, eu acho que é necessário verificar se aquelas competências técnicas estão sendo atendidas e também, igual foi verificado nessa pesquisa, as atitudinais, porque não adianta só a universidade oferecer alguns cursos, é preciso também que o servidor ele tenha a atitude de ir atrás da informação, né, ir atrás do conhecimento, e também que a universidade ela ofereça, ela instigue o servidor nessa parte da motivação e nessa parte das atitudes também. E nós verificamos que a maioria dos cursos são cursos que atendem às primeiras necessidades, as necessidades técnicas, e não tanto as comportamentais. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, respondeu, porque realmente o discurso parte de pessoas que têm a acomodação já, né? Então, o serviço público, ele tem muito isso, né? A estabilidade, a acomodação. Eu já estou aqui há algum tempo, então não preciso de dar mais nada. Isso a gente escuta, né? Quando a gente está à frente. Mas é super importante essa pesquisa de vocês e para a gente aprofundar essa temática e tentar trazer esse sentimento, né, dentro do ser humano de que ele pode, né, desenvolver com amor, carinho e competência o que ele está fazendo, né, para ser mais feliz ali dentro do setor que ele está atuando. Exatamente. Resultados. Parabéns. Obrigada, professora. Parabéns para vocês também pela organização do evento, viu? Obrigado. Oséias, você quer complementar alguma coisa? A palavra é sua. Então, professor, sobre o que a professora Adriana, né, questionou, eu acho que o mais importante que a gente percebeu é a ausência de um mapeamento
de atribuições do servidor, né? Então, por exemplo, quando se analisa um mapeamento de competências, para a maioria do servidor técnico administrativo, tá 2 ou 3 competências gerais, né? Então, essa competência ela pode ser utilizada desde de um servidor público da Receita Federal, quanto para um servidor municipal da secretaria de uma escola, né? Então, são atribuições gerais que não definem realmente o que o indivíduo desempenha no seu órgão, né, na sua secretaria. Então, isso faz com que fique muito em função, o desempenho do servidor fique muito em função do que ele quer entregar para a administração pública. Então, o servidor que tem aquele ímpeto de entrega, ele acaba sendo sobrecarregado por outro que não tem tanto, né, tanta disposição. Isso sobrecarrega e desmotiva o servidor ao longo do tempo, né? Então, essa linha do servidor, por exemplo, nos primeiros 5 anos ele tem uma energia, depois dos 5 aos 10 anos ele tem outra energia, e isso vai numa decrescente. Isso é muito em função desse mapeamento, né? Que cada cargo deveria ter o seu mapeamento definido, onde o servidor está e onde ele deveria chegar, para que ele pudesse ser considerado apto, competente, né? Então, mas é fato também, o que a professora disse, há um processo, né, de desumanização por meio da competência, né? Então, o indivíduo, como ele forma muito a sua identidade pelo trabalho, e aí isso em graus diferentes, né? O indivíduo que dá muito valor ao seu espaço social, ele tem desejo de entregar mais. E quando ele entrega mais, ele está num limite do colapso, né? Do colapso nervoso, da depressão, etc. e tal. Então, ele acaba sendo sobrecarregado mais do que o indivíduo que não tem tanto essa intenção, né? Essa motivação. Realmente não é fácil principalmente a posição da gestão, né, lidar com esses diversos perfis. E mais ou menos nesse sentido, o Fernando ele faz o seguinte comentário: muito interessante a abordagem. Em algumas instituições é muito difícil fazer esse trabalho. A resistência é muito grande, justamente por conta desses perfis que nós temos hoje na administração, né? Uns são totalmente proativos, outros estão ali parados. Professora Rosinelli, participa conosco. Obrigada, professor Fábio. Eu vou aproveitar essa discussão. Eu acho que vale a pena a gente pensar, eu não sei se a Daniele considera isso até para trazer dentro do texto, mas o seu texto nos faz refletir sobre isso. E eu vou tomar a deixa aqui do Fernando, que ele coloca, tem uma resistência muito grande. Claro que existem muitas razões pela resistência, e a resistência, gente, ela é saudável, embora muita gente defenda que não se deva ter resistência. A resistência é sempre saudável, ela não pode ser opressora, né? Completamente, sem, enfim, mas ela é saudável. E aí, como que a resistência às vezes se dá e bloqueia a evolução da instituição? Porque muitas vezes a análise de desempenho ela é trazida sobre uma perspectiva de corte e de retirada. E isso é muito chocante com o padrão de instituição pública e principalmente quando o servidor se vê como alguém que está lá para servir a sociedade, para trabalhar, e agora está sendo cortado. Porque a análise de desempenho, ela também entrou na gestão pública a partir dessa reforma gerencial que eu comentei no item 2 há pouco, que trouxe tantas coisas como a terceirização, a mudança nas formas de gestão, a mudança tecnológica, a mudança contábil e vários aspectos, inclusive análise de desempenho. Eu penso que, como servidores, a gente tem que olhar o seguinte: há determinadas coisas que nós não podemos ir contra, porque elas estão vindo e elas fazem parte de um pacote global de mundo mesmo para a modernização dos estados. Agora, a gente precisa, como servidores públicos, olhar como eu olho isso
E eu trabalho isso para a minha realidade de forma que eu não perca a razão de ser da instituição que eu sou. Então, a avaliação de desempenho, ela pode ser terrível para uma instituição, mas ela pode ser a mudança de rumo para outra. Então, qual que é o nosso problema, eu penso? Que às vezes a gente quer trazer a avaliação de desempenho como algo punitivo e destrutivo, quando eu deveria trazer ela dentro de um plano amplo, de um planejamento que pensa a organização em termos de aperfeiçoamento, de crescimento, não só de recompensa e punição. E aí, para isso, olha, esse servidor não serve nesse lugar, então eu vou preparar ele para que ele tenha condições de estar neste lugar. Ou então eu vou mudar ele para outro lugar, mas lá eu também vou preparar. Então eu acho que essa resistência é muito, porque nós estamos muitas vezes importando da gestão privada aquele pensamento de que análise de desempenho é para eu cortar, porque você não atendeu, eu vou trazer outra e às vezes eu pago até menos. Na gestão pública, a gente precisa de eficiência. A gente tem que ser eficiente, a gente tem que ser eficaz, mas a gente não pode ter a mesma regra da gestão privada. E por mais que essas reformas que nós estamos vivendo no Brasil nos imponha determinadas ferramentas gerenciais, somos nós que temos que olhar como essas ferramentas vão ser utilizadas e trabalhadas dentro das organizações, né? Então, a resistência se dá muitas vezes porque a gente quer impor algo que não é cabível para a instituição pública, não nos mecanismos em que essa ferramenta está chegando. Então, é só a título de contribuição. E eu acho que a gente precisa mesmo amadurecer essa discussão dentro das universidades, dentro das instituições públicas, e esse trabalho, Daniele, ele oportuniza a gente trazer uma discussão mais aprofundada. E é muito mais do que dizer, eu sou contra a análise de desempenho, eu sou a favor da análise de desempenho. A gente está num estágio em que a gente precisa pensar como isso me faz, como instituição, oferecer um trabalho qualitativo realmente para a sociedade. Obrigada, professor Fábio. Obrigado. E complementando a sua fala, o Fernando disse, essa análise de desempenho, pelo menos em alguns órgãos federais, está chegando, sem falar nas PECs. É isso aí, Fernando. Porque e vai chegar. Ai, desculpa, Fábio, me perdoe. Não, por favor. E vai chegar, porque nós estamos num processo iniciado lá na década de 90, que está trazendo a reforma gerencial, primeiro para o executivo, aí chegou em 2004 para o judiciário, e todos os órgãos brasileiros vão ter que se adaptar de alguma forma a muitas dessas ferramentas e dessa forma de pensar que o gerencialismo traz. Agora, como a gente vai adaptar isso? Como eu vou usar essas ferramentas de uma maneira que eu possa manter a essência da instituição pública naquilo que ela foi criada para ser? Sem ser mercado. E esse é um caminho que ele não tem volta, né? A administração pública, ela precisa começar a utilizar de algumas ferramentas que há na atividade privada, só que com esse viés diferente. Por exemplo, a avaliação de desempenho na gestão pública, ela não tem o caráter punitivo, mas o caráter de alinhar, de melhorar os serviços oferecidos para a sociedade. Parabéns mais uma vez pelo trabalho, Daniele, Oséias. Alguém tem mais alguma contribuição, alguma pergunta? Ok. Nós que agradecemos a apresentação de vocês, a disponibilidade de vocês estarem participando aqui dessa tarde conosco de discussão. Estenda os nossos agradecimentos também ao Marcos, que é o outro autor do trabalho de vocês, e muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Agora nós vamos passar para a apresentação do nosso segundo trabalho, que pertence aqui ao nosso eixo. Acho que o Renato está na sala, né? Acredito que ele que vai fazer a apresentação. É um trabalho elaborado por ele, a Maria Aparecida, a Vera Lúcia, e o título do trabalho é Compras Públicas Sustentáveis, uma análise comparativa de descrição dos materiais catalogados
pela UFGD e o portal de compras do governo federal. Então, olha só. Renato, vamos ouvir a sua apresentação. Olá, eu sou Renato, aluno do mestrado profissional em Administração Pública da UFGD, e vou apresentar aqui um trabalho desenvolvido com as professoras Maria Aparecida e Vera Lúcia, intitulado Compras Públicas Sustentáveis, uma análise comparativa da descrição dos materiais catalogados pela UFGD e o portal de compras do governo federal. Diante das constantes e avançadas mudanças climáticas vividas e estudadas, destaca-se cada vez mais a necessidade de priorizar ações voltadas à preservação e recuperação do meio ambiente. É possível observar que já existe no Brasil uma vasta gama de normas e legislações vigentes que abordam essa temática, mas isso precisa sair da teoria, tem que ser colocado em prática e espera-se que a administração pública seja um exemplo dessa prática. Com isso, o objetivo desse estudo foi comparar o descritivo com as características e especificações técnicas do catálogo de materiais utilizado pela UFGD com os itens disponíveis no Catmate do Comprasnet, a fim de apontar possíveis lacunas para melhoria nas compras da instituição, colocando-a em conformidade com a legislação ambiental. Para alcançar o objetivo pretendido, foi feita uma revisão de literatura, onde buscamos e apresentamos mais de 10 dispositivos legais voltados à preservação do meio ambiente, partindo desde o Decreto-Lei nº 25 de 1937, que prevê a proteção do patrimônio histórico, incluindo monumentos naturais, sítios e paisagens de notável beleza, até, por exemplo, a Lei 12.651 de 2012, que estabelece o novo Código Florestal. Outro ponto em destaque abordado no trabalho foi a importância das compras públicas para a manutenção dos serviços prestados à população. E considerando as proporções alcançadas, seu potencial de influenciar o mercado. Apresentamos ainda o portal de compras do governo federal, que é uma ferramenta para a operacionalização das contratações públicas, e também como são as compras no âmbito da UFGD. Os procedimentos metodológicos aplicados na pesquisa foram a pesquisa documental, descritiva e exploratória, alinhadas ao estudo de caso, com a coleta dos dados disponíveis no sistema de compras do governo federal e no catálogo interno da UFGD. Então, com a posse dos dados coletados, foram feitas as análises para identificar os itens sustentáveis. A Instrução Normativa número 01 de 2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação define que a administração pública federal pode exigir alguns critérios de sustentabilidade ambiental quando realizar aquisição de bens. Eles podem ser bens constituídos no todo ou em parte por materiais reciclados, atóxicos ou biodegradáveis, conforme regulamentação técnica, ou ainda podem ser certificados como bens sustentáveis ou de menor impacto ambiental. A planilha de junho de 2021 contava com um total de 137.030 itens, e desse total, apenas 564 estavam listados com a característica item sustentável. Esse quadro traz como estão distribuídos os itens sustentáveis por grupo, sendo a maioria deles dentro de materiais de escritório e expediente, seguido por equipamentos, peças e acessórios de informática. Ainda falando sobre o catálogo de materiais do Sistema de Compras do Governo Federal, os critérios mais encontrados entre os itens classificados como sustentável foram reciclado em 299 itens, 86 itens apresentam a exigência de certificação de eficiência energética, 95 itens devem ser biodegradáveis, 4 com critério atóxico e 6 renováveis ou recarregáveis. Como no catálogo utilizado pela UFGD ainda não tem essa classificação dos itens sustentáveis à parte, foi feita uma busca pelos critérios apresentados em toda a listagem disponível. E o resultado foi que, de um total de 5.444 itens listados, apenas 72 apresentam pelo menos um dos critérios de sustentabilidade. Um número bem baixo ainda, porém, se comparado proporcionalmente, o valor é superior ao do Comprasnet. O Comprasnet tem menos de 0,5% dos itens listados como sustentáveis e a UFGD está com 1,32% dos itens com algum critério de sustentabilidade. Com isso, podemos concluir que, apesar de uma série de normas e regulamentações orientadas para a preservação do meio ambiente, na prática do dia a dia, ainda é preciso um grande avanço para se aproximar da teoria. Em ambos os catálogos estudados, a quantidade de itens sustentáveis é ínfima.
Fica assim um alerta aos gestores públicos para que se mobilize aos setores responsáveis por gerenciamento de materiais uma estrutura e condições adequadas às especificações dos bens nos processos de contratações, contribuindo para que tal prática seja disseminada para o mercado. E essas foram algumas das referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Obrigado. Nós que agradecemos, Renato, pela sua apresentação e parabéns por trazer esse tema para a discussão, que, como nós já falamos lá no início das nossas discussões, hoje todos os assuntos envolvendo essas questões ambientais, elas estão mais do que nunca, nós temos que discutir, nós temos que divulgar, e você trouxe algo que justamente fala sobre isso, né? A universidade, que é o local onde nós fomentamos todas essas práticas e muitas vezes, como você constatou aí no seu trabalho, que não é bem isso, né? Não, isso ainda não é uma prática, né? E, e o que você observou? Vou fazer já a minha primeira pergunta, enquanto o pessoal se prepara aí para fazer as suas indagações para o Renato. O que você acha que falta, Renato, para a universidade, como eu disse aqui, que é onde nós formulamos conceitos, onde nós ensinamos essas práticas, o que está faltando para a gente começar a aplicar um pouco disso aí, principalmente nas compras dos nossos insumos? O que você observou nesse sentido? Bom, boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Assim, o que a gente percebe é num âmbito geral, né? Falta um pouco mais de empenho, dedicação numa área específica. Igual o senhor bem falou, a universidade é uma área de um órgão, uma instituição de transmitir o conhecimento e de levar esse conhecimento também da preservação ambiental, que é um tema que vem sido muito discutido, né? Então, muitas vezes, assim, acaba focando nessa parte fim da instituição, que seria o ensino, pesquisa e extensão, e às vezes deixa de aproveitar ali a atividade meio da instituição, né? Porque para a instituição rodar perfeitamente, também a gente precisa de realizar essas compras, precisa de comprar insumos para projeto, trabalho, para pesquisa, tudo. Então, assim, talvez falte um pouco do conhecimento ainda desses gestores públicos que estão nessa área, para aplicar esse conhecimento, como ficou, eu observei bem ali na pesquisa, assim, às vezes uma única informação na descrição do item, né? Por exemplo, colocar lá que a gente vai comprar um material, aí coloca uma informação ali que ele tem que ser produzido com materiais reciclados, ou que ele tem que ter substâncias biodegradáveis. Uma coisa simples, aparentemente, né? Já vai trazer um impacto, já vai causar um impacto na preservação do meio ambiente. Então, às vezes, falta conhecimento do gestor e, às vezes, falta também, o que a gente percebeu ali, uma estrutura nesses setores, porque muitas vezes os setores que ficam nessa atividade meio, né, voltada para as compras ou voltada ali na gestão do almoxarifado, dos equipamentos, eles não têm uma estrutura, não têm uma equipe, às vezes até como foi falado no trabalho anterior ali, não foi feita uma gestão de competência, não tem uma equipe tão bem, como que eu posso dizer assim, especializada naquela área. Especializada no nessa parte específica. Então, às vezes, não fica naquela correria de vamos comprar isso, comprar aquilo, não tem o tempo de fazer um planejamento, não tem o tempo de fazer essa revisão nos descritivos dos materiais, né, que é uma coisa que influencia bastante nas compras. Então, acho que é isso, professor. Realmente, essa é uma questão que ela é muito delicada, porque ela envolve vários aspectos. Primeiro, que é como você disse, parte da questão da conscientização.
Mas também tem um outro ponto também que eu acredito que, principalmente para a gestão pública, acho que pesa um pouco, é a questão do custo, né? Infelizmente, hoje, os produtos que têm essa bandeira do sustentável, da produção limpa, eles ainda, acho que justamente por conta dessa procura ser menor, o custo ainda ele é um pouco mais elevado. E olhando para a gestão pública, que normalmente ela tem um orçamento reduzido, então acho que isso também impede um pouco, mas é como você falou, isso tem que ser uma política que ela tem que vir de cima, né? De dar condições para os gestores públicos, no caso de melhorar os orçamentos e incentivá-los e motivá-los a buscar esses produtos alternativos, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E por outro lado também, professor, puxando esse gancho, assim, a gente percebeu que o volume de compras do governo é muito grande. Então, se ele acaba direcionando mais para esses critérios sustentáveis, digamos assim, então o mercado acaba absorvendo essa que tem uma demanda, então acaba aumentando a produção, e talvez isso também baratearia os custos, né? Como o senhor falou, realmente quando tem uma coisa sustentável, o preço é mais elevado. Mas às vezes, se tivesse mais procura isso, a produção aumentaria, então os custos tenderiam a diminuir também. Eu concordo, eu acho que esse é o caminho. Onde há mais demanda, consequentemente, aumentará a produção, os custos tendem a diminuir, né? Sim. Mais alguém gostaria de fazer alguma contribuição, alguma pergunta para o Renato? Fernando, a palavra é sua. Seu áudio está fechado. Seu microfone, perdão. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Renato. Parabéns aí pela apresentação, pelo trabalho. Eu fiquei aqui pensando, né? Porque realmente eu sinto essa questão dos custos, como o Renato colocou, e o professor Fábio também trouxe essa situação. E uma coisa que eu sinto no setor público, no setor de compras, é de que a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, né, de achar no CAD/MAT alguns produtos com características específicas, né? Então, quando você vai buscar um produto específico ali, você não acha naquela relação, é uma dificuldade gigantesca de achar, às vezes, né? E aí, quando você vai para um produto sustentável, um produto com essas características, assim, fica mais difícil. E o processo que é feito pelos vendedores, né? Quando percebe que chega uma demanda do setor público, porque os preços acabam ficando elevados, não no sentido até porque é pouco produzido, mas às vezes é porque o setor público vai comprar e aí eles precisam de algumas características específicas e acaba meio que dificultando essa compra, né? Então a gente tem essa dificuldade. Eu já tive a oportunidade de tentar comprar, por exemplo, manilhas para fazer plantação de mudas e assim um tipo de manilha específico. E quando a gente busca o preço normal, achava o preço lá em cima. Aí eu disse, não, peraí. Fui lá e fiz o orçamento sem falar que era da instituição. Então o preço foi diferente. Aí, quando eu falei que era para a instituição, que eu ia fazer um processo para adquirir, aí me disseram, mas o preço pode mudar, porque é uma coisa constante. Eu disse, eu entendi. Então, a gente passa por essas questões também, né? Realmente, não é algo muito simples, principalmente para os gestores, né? Lidar com esse setor de compra, como eu falei, cada vez mais com um orçamento reduzido e as demandas sempre elas aumentam, né? E essa elevação elas nunca se igualam, sempre é diferente, né? Aumenta a demanda, reduz o orçamento. Infelizmente. Mais alguém? Ok. Se não tem mais contribuições, Renato, mais uma vez, muito obrigado pela sua apresentação, por trazer o seu trabalho aqui, compartilhar conosco. Estendo os nossos abraços às professoras Maria Aparecida, a Vera Lúcia,
diga para elas que foi uma satisfação poder receber o trabalho de vocês aqui. Esperamos contar com mais trabalhos, não só de vocês, mas de todos que estão aqui, nos nossos próximos eventos. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela apresentação e pelo trabalho. Obrigado, professor. Agora nós vamos para a apresentação do nosso terceiro trabalho, que vai ser apresentado pelo Fernando, que é o autor do trabalho. O título dele é A Influência da Matemática na Análise de Desempenho em Propriedades Produtoras de Frutas. Professora Adriana, você pode colocar para nós, por gentileza? Ok, vamos ouvir a apresentação do trabalho do Fernando. Olá a todos, eu sou Fernando Santos da Paixão, sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sou professor aqui no IFBA de Juazeiro, Instituto Federal da Bahia. Sou professor no curso de Administração, da disciplina de Contabilidade e Educação Financeira, e faço parte do grupo de pesquisa CIEMAT, na linha de pesquisa Educação e Práticas em Administração. Essa linha de pesquisa é uma linha que tem um trabalho interdisciplinar, né? A gente estuda as interações entre as ciências sociais, as ciências naturais, a matemática e a gestão dos processos administrativos. Então, esse estudo ele tem como objetivo analisar a influência que a matemática tem no processo de análise de desempenho de pequenas produtoras de frutas, né? Então, essas empresas, elas são estruturas não tão formalizadas como as empresas comerciais que estão nos grandes centros, pois elas estão concentradas, né, na zona rural, muitas vezes, né, são de atividade rural. Estamos em Juazeiro, na Bahia, um município que é o maior produtor de manga da Bahia e um dos maiores do Brasil. Então, nosso estudo está direcionado para esses pequenos produtores que não têm ali sua formalização como as grandes fazendas e buscamos entender como é feito esse processo de análise de desempenho e quais são os índices que são utilizados para isso, né? Tentando entender como a matemática contribui, né, ou é usada nesse processo. Então, partimos primeiro para uma busca nos últimos 5 anos de estudos realizados com essa temática e também em estruturas rurais, né, produtoras de frutas. Encontramos aí 4 artigos que têm estudos relacionados com esse tema e, a partir daí, fizemos essas análises, né, entendendo que alguns indicadores, né, alguns cálculos que são feitos para determinar o desempenho das empresas, eles realmente têm, né, uma grande contribuição da matemática, pois são índices que acabam utilizando, né, termos da matemática para se trazer um resultado para uma análise e tomada de decisão, mas a gente percebe que são ali aqueles índices que têm os processos mais simplificados para seu cálculo, né, pois aquelas estruturas não têm aquelas formalidades, não possuem sistemas mais robustos, complexos, que possam realizar cálculos mais profundos para trazer maiores informações. Então, com isso, a gente percebeu que nós temos ali, né, como os principais indicadores, exemplo, os indicadores relacionados a fluxo de caixas, a informações da área financeira. Então, esses são os indicadores que trabalham com a matemática e que são tomados como posições para análise de desempenho. Identificamos também alguns indicadores que não têm tanta relação com a matemática, como é o caso do BSC, né, que usa uma parte, mas também usa outras informações, e entendemos que os modelos mais complexos que utilizam, né, a matemática com uma maior propriedade em si, eles conseguem trazer maiores informações para um processo de decisão, né, mais ajustado, que traga, né, maior segurança na gestão desses pequenos negócios. Então, é muito importante que tenhamos novas pesquisas, que
trabalha, né, de forma a ser uma pesquisação, que ao mesmo tempo que seja estudada, aqueles produtores que também tragam conhecimento para essas pessoas, para esses gestores, para que tenham seus processos de gestão, né, mais simplificados, com informações mais contundentes, para um processo de tomada de decisão que traga maiores resultados. Obrigado. Um abraço. Fernando, muito obrigado pela sua apresentação. E agora eu abro aqui para o nosso público, para eles fazerem as suas observações, contribuições em relação ao seu trabalho. Enquanto eles estão formulando as perguntas, comenta um pouquinho para nós como que foi que você realizou esse seu trabalho. Você verificou com esses produtores quais eram as ferramentas que eles utilizavam? Comenta para nós como é que foi esse processo de coleta de dados. Então, Fábio, a princípio nós buscamos, né, a informação de como esses produtores trabalham na sua forma de gestão, né? Então, pensamos realmente em fazer essa coleta de dados para identificar quais são esses indicadores, né? Na verdade, esse trabalho essa busca, né, esses indicadores, a busca dos indicadores é um trabalho posterior a essa apresentação que eu estou fazendo aqui, né, essa produção, e pensamos o seguinte: vamos na literatura verificar o que já se tem de pesquisa relacionado, né, ao que essas pequenas produções usam. Não achamos muitos trabalhos relacionados, né, à produção de frutas e principalmente a empresas, a propriedades rurais. A gente acha, né, alguns materiais sobre o agronegócio, né, tem bastante material sobre o agronegócio, sobre as empresas que são exportadoras, né, que são chamados aí atravessadores, mas o produtor, né, aquele que está lá produzindo, a gente não tem uma coleção de pesquisas relacionadas a isso. Então, nessa identificação que nós fizemos, percebemos, né, que nesses estudos aparecem os indicadores como fluxo de caixa, né, aparece o BSC em um estudo, no outro aparece, né, o cálculo para se ter o custo, mas não está diretamente ligado a saber a análise de desempenho do negócio. Quer saber o custo para saber quanto se vai pagar, né? Então, é uma informação que compreende o fluxo de caixa, né? A posteriori, aí sim, nós fomos, né, ao contato com esses produtores, buscamos essas informações, fizemos visitas, entendemos como é o processo e, assim, ela se confirma com base nessas pesquisas, né? Os produtores, eles se utilizam de indicadores mais simples, né? Indicadores que trazem ali um resultado que atende à sua necessidade a nível de seu conhecimento, a nível de seu trabalho, como eu disse, para calcular o custo, calcular uma quantidade de capacidade de produção de 1 hectare, né? Uma quantidade de perca em um período, um valor total de gasto, além de insumos. Então, são cálculos mais simplificados. Quando a gente parte, né, para um arcabouço que tem uma complexidade maior, para se fazer algumas relações, um orçamento, uma peça orçamentária projetada, nessas pequenas produções, a gente não consegue identificar esse uso, porque a formalidade da gestão, ela é muito pequena ali, né? Você tem uma frequência muito baixa de formalidade da gestão. Quando a gente foi buscar essa pesquisa, a gente percebeu que um número percentual muito baixo tem uma gestão formalizada. Então, seu gestor o seu José, que começou a produzir manga, né, e percebeu que daria um resultado e aumentou sua produção. Então, ele que toma todas as decisões com base no seu conhecimento empírico, né? Não tem ali um sistema mais complexo de dar informações, né, para você fazer uma projeção de longo prazo, para tomar decisões pensando em resultados futuros, né? E aí esses serão insumos, né, para pesquisas seguintes que a gente está produzindo, né, sobre essa temática. Mas nesse resumo a gente procurou trazer, compartilhar o que a gente encontrou, né, já
publicado relacionados a esse público específico, né? É um público grande, porém com pouca influência na academia, né? Porque também existe, né, uma dificuldade de se chegar nesse público, de conseguir extrair as informações. Legal, gostei da sua iniciativa e principalmente essa tua, digamos assim, essa tua pesquisa preliminar, ela já te deu uma visão já do que te espera lá na frente. Também já fiz alguns trabalhos relacionados a, principalmente, pequenos produtores, e é mais ou menos como você falou, realmente, digamos assim, as técnicas, elas vão aparecer nos produtores conforme eles vão aumentando a sua produção, que ele passa ali já de ser pequeno para médio, quando começa a aumentar a produção, aí que vai despertar nele a necessidade dele começar a fazer uma gestão mais profissionalizada, vamos chamar assim, que ele vai começar a trazer algumas ferramentas para ajudar no controle da propriedade. E algo que é muito legal, que inclusive eu pesquisei isso no meu mestrado, foi assim que muitos desses pequenos produtores, eles não utilizam essas ferramentas matemática, que na nossa área a gente chama de ferramentas gerenciais, muitas vezes por falta que elas podem proporcionar para essas pequenas propriedades. Que muitas vezes eles ouvem falar dessas técnicas, mas eles acham que isso é para grandes propriedades, para as empresas comerciais, mas não tem o conhecimento. Então, quando a gente mostra essas ferramentas para eles, e principalmente mostra os benefícios que essas ferramentas podem trazer para a propriedade, para melhorar a apuração dos resultados, isso sim causa um efeito muito positivo na vida desses produtores. E é isso que eu espero que você alcance com o seu trabalho também. Mais alguém? Com certeza, Fábio. Assim, existe, né, aquela dicotomia em relação à matemática, né? Primeiro que, por ser coisa de matemática, chega para lá. Eu não quero saber de matemática. O meu negócio é produzir manga. Eu não quero saber de matemática. Existe, né, essa dificuldade de usar qualquer termo relacionado à matemática, porque acha que vai vir ali uma equação de segundo grau, vai vir uma coisa impossível de se entender. E não é, né? A matemática é o nosso dia a dia, a matemática está em tudo, e ela só contribui para tudo isso. O que a gente vai utilizar da matemática em um processo de análise de desempenho, para se ter até bons indicações, bons resultados, são as fórmulas mais simples, né? Somar, dividir, subtrair, calcular percentuais, são coisas simplificadas. E a gente, com isso, a gente indica, assim, a pesquisa intervencionista, né? Para chegar nos produtores e, junto com o conhecimento que eles já têm também, aproximar essa literatura, trazer informações de indicadores que são capazes de dar uma base melhor para o processo de tomar de decisão e para o desempenho, né? É isso aí mesmo, essa pesquisa que eu acredito principalmente para esse público específico. Mais alguém queria fazer alguma observação, alguma contribuição com o trabalho do Fernando? Eu posso falar? Vou só dar os parabéns, Fernando, continue firme, porque eu também sinto isso na pele, o desafio, né, da gente, até na academia, imagina, né, a quem está à frente da produção rural, né, eu já tive uma experiência de trabalhar no assentamento, onde eu ensinava o custo, cálculo de custo mesmo, né, então, e me surpreendia, às vezes, porque tinha coisas que dentro da academia, o aluno que não tem a prática, ele não conseguia fazer aquele tipo de cálculo, e o produtor rural lá na ponta, ele entendia rapidamente o que eu queria dizer, né? Então, vai firme que seu feeling está certo. Parabéns. Obrigado. Mais alguém? Eu acho que não, Fernando. Acho que estamos satisfeitos com a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, por dar-nos a oportunidade de ouvir o seu trabalho e fazer as nossas contribuições.
e já está convidado para trazer a continuidade desse trabalho nos nossos próximos eventos. E, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado, agradeço também, né? Gratidão aí por vocês aceitarem ouvir a nossa pesquisa. Seja sempre bem-vindo. Um abraço. E dando sequência nas nossas apresentações, nós vamos para a nossa apresentação seguinte. Quem fará a apresentação é o Carlos Pérez. O Carlos fará, nós ouviremos, né, a apresentação do trabalho dele, e o título é Control da automatização de la gestión del modelo GENS, caso servicios de la salud peruanos. Vamos ouvir Muy buenas tardes. En este primer simposio internacional de organización, gobierno y sociedad, retos y perspectivas, se está presentando el artículo de control de automatización de la gestión con el modelo GENSES, caso de servicios de salud peruano. Mi nombre es Carlos Pérez y represento al Centro de Investigación, Innovación, Desarrollo y Gestión de Perú. El objetivo del presente artículo fue describir la experiencia de control de automatización de la gestión en servicios de salud peruanos que están aplicando el modelo GENSES. La metodología fue un estudio descriptivo que da a conocer la herramienta de tablero de control que automatiza la aplicación del modelo GENSES, el cual se ha ubicado en un sitio web abierto al público para el control automatizado de la gestión en los servicios de salud peruanos. La población y muestra son 119 instituciones prestadoras de servicios de salud públicos y privadas que participaron de manera voluntaria en la presente investigación. Al aplicarlo esta metodología, se identifica en qué nivel de gestión está la institución de salud, identificando si está una gestión reactiva o una gestión proactiva. En un nivel 1, donde podría estar gestionando problemas, en nivel 2, gestionando actividades, nivel 3, gestionando ya procesos, ¿no? Y en nivel 4, gestionando proyectos y llegando en nivel 5 a un nivel de excelencia. Con este sistema automatizado, la institución aplica al inicio de la intervención del modelo, y por ejemplo, el Ministerio de Salud pasando de 43% a 70% con pues un impacto muy importante. Y lo que nos interesa de esta metodología es determinar dónde, cómo apareció este impacto. Por ejemplo, acá empezó en forma general en todas las instituciones con un 51%, en el proceso 65% y en el seguimiento 74%. Pero, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el modelo es identificar dónde están esos nudos críticos. En este caso, por ejemplo, el eje soporte a nivel global al inicio estaba en 47%, misional 54% y estratégico 55%. Ya en el proceso van mejorando, por supuesto, y en el seguimiento tienen mejoras significativas. Pero lo que interesa acá es identificar ese nudo crítico del nivel de gestión. Y el nudo crítico, para eso se hace un Pareto, donde en general de todas las organizaciones se identificó, por ejemplo, que no se hacía seguimiento y acompañamiento a la investigación. Ahí es donde se aplicaron una serie de estrategias, y a cada organización aplicó sus estrategias, hicieron las correcciones necesarias, y por ejemplo en el proceso ya el tema de investigación todavía está, pero cuando en la fase de seguimiento ya no aparece el tema de investigación, ya aparece en el cuarto lugar. Entonces, de tal manera que si ustedes se dan cuenta, existen 2, 4, 5 problemas en el inicio. En el proceso aparecen menos problemas, con menos ponderación de brecha, por supuesto, y en el seguimiento aparecen ya otros problemas. Los problemas que estaban en el inicio ya no existen. Es importante recalcar, si nosotros aplicamos este modelo a nivel de todo el sistema de salud peruano, podríamos estar hablando de un impacto
de un impacto, de una proyección económica y un impacto de casi 500 millones al año. Esto extrapolado a través de un estudio en el 2016, donde una organización que se aplicó el modelo tuvo un impacto económico de 2 millones al año. Y si nosotros extrapolamos a todas las organizaciones de salud del sistema peruano, podríamos estar hablando de un impacto económico de 493 millones, casi 500 millones de soles. Al aplicar herramientas de automatización y al aplicar un modelo, va a permitir que nuestras organizaciones sean de excelencia y que nuestras organizaciones de salud tengan un impacto en beneficio de los pacientes, en beneficio de los trabajadores y en beneficio de los gestores de las organizaciones del sistema de salud. Muchas gracias. Carlos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto de estar en este simposio. O gusto é todo de nosotros. Você entende português? No, castellano. Ah, meu castelhano, ele é bem curto, mas muito bem. O José está ali, ó, pede para o Orlando. Pois, muito bem. Vou abrir agora a palavra para as pessoas fazerem questionamentos a vós. Enquanto eles formulam as questões, por favor, explique para nós como as instituições que você investigaste são públicas ou privadas, particulares. Mira, un poco para comentarles, esta herramienta de control y automatización en realidad es parte de toda una metodología que iniciamos más o menos en el 2011, donde se aplicó esta metodología teórica en un servicio de salud, en un departamento de enfermería en el Perú, de un hospital del Perú público, del Seguro Social es más, y acá dio muchos resultados, teniendo reconocimientos tanto de organizaciones nacionales como internacionales. Y de ahí se empieza a alinear modelos como el EFQM, modelos como Lean Six Sigma, modelos como ISO, y unido con el tema de acreditación de Joint Commission International, se empezó a gestar este modelo teórico y que en la actualidad ya diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, pues lo están aplicando. Entonces, y unido una vez más a la tecnología y la automatización, hace que estas instituciones que lo puedan usar puedan tener en tiempo real su información y su nivel de gestión. ¿Qué es lo que importa? Es decir, una radiografía de la organización, en dónde está tu nivel de gestión, estás en una gestión de problemas, estás en una gestión de actividades o estás en una gestión de excelencia. Y a partir de ello establece estrategias específicas para mejorarla, ¿no? Y para ello se usa ya herramientas de Big Data, Machine Learning, y justo escuchando un poco del uso de las matemáticas, acá se usa mucha matemática para el tema del procesamiento de la información y tratar de identificar estos números críticos y básicamente hacer control de la gestión. ¿Qué es lo importante? Hacer un control transversal para que los gestores pues tomen decisiones en la planeación, en la organización, en la dirección, en la operación y en lo que necesitamos en esta herramienta, en este artículo que hemos presentado, el tema de control. Que genial. Me chamou a atenção o número de participantes em tua investigação. E todos foram eles que optaram em participar. Sí, hay una parte que en el tablero existen, digamos, organizaciones que ya están aplicando el modelo y que lo usan, digamos, como una herramienta de manera voluntaria. Y hay otros que por acciones, por ejemplo, educativas, acciones de aprendizaje, también han participado en estas autoevaluaciones, ¿no? Que no aparecen nombres de instituciones, pero sí
en forma general podemos aprovechar esta información para decir cuál es nuestra realidad, dónde están nuestros nodos críticos, cuál sería el paso a seguir a partir de esta información para que las políticas nacionales se puedan utilizar y las políticas institucionales también. Por ejemplo, aparecía como uno de los principales debilidades el tema de la investigación. Y qué más, por ejemplo, que aprovechar cualquier información y herramienta educativa, herramienta docente, y trasladarlo eso a un artículo y poder compartir con otros investigadores nuestras experiencias. Y de eso se trata esta herramienta también, que está de acceso y abierto al público para que universidades, para que alumnos, docentes puedan utilizarlo y se autodiagnostiquen. Y de paso también se va generando esta información para que en forma general podamos tener una idea de cómo están las organizaciones a nivel del país. E genial, genial, genial. Principalmente para divulgar ainda mais este programa, né? Essa necessidade que hoje em dia as organizações necessitam, né? Que é ter informação para melhorar os seus processos. Alguém mais queria fazer alguma pergunta para o Carlos? Solamente parabenizar. Lindo, muy rico. Não sei se é rico, mas é muito importante sua investigação para nós. Parabéns. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Mais alguém? Muchas gracias. Eu acho que nós, com a sua apresentação, Carlos, mais uma vez, graças pela sua disposição de estar divulgando o seu trabalho aqui conosco, um trabalho que ele é genial, que você continue desenvolvendo mais e mais esse teu projeto. Parabéns, obrigado por estar aqui conosco, que você possa vir nas próximas edições, você possa trazer mais trabalhos relacionados a esse programa para compartilhar conosco. Então, parabéns mais uma vez e aguardamos você nos próximos eventos. Adriana, devolvo a palavra para você, que eu acho que com isso nós encerramos a nossa tarde de hoje. Sim, eu vou pedir para todos abrirem as câmeras e fazer o convite para a nossa palestra de hoje à noite. Orlando, você quer convidar o pessoal aí? Cadê o Orlando? Oi? Fazer o convite para a palestra de hoje à noite com o professor Alexis. Sim, inclusive ele me está escrevendo agora, né? Que está ansioso e que passe o link, por isso aguarda que ainda falta. Já quer acessar, né? Mas a invitação é essa, né? Que nos siga acompanhando o que resta de apresentações, que todas han estado bem interessantes, todas han tido uma profundidade e um esmero, né? Se vê que se está fazendo pesquisa, parece que não, mas sim. E o importante é mostrar, que não fique guardada, tem que tirar, tem que sair. Professor Carlos está aí? Saiu. Cadê o Carlos? Ah, ele saiu. Carlos saiu. Pero é interessante, né? Que o convite, nosso primeiro simpósio, está chegando a outras latitudes. Muito chique. Muito bom. Muito bom. Então, encerramos aqui a nossa tarde de apresentação de trabalhos, né? Agora com as câmeras abertas, vamos fazer mais um registro fotográfico, né? Apesar que você está gravando tudo, mas para a gente ter esse instante, quem puder abrir. Nosso muito obrigado, até mais tarde, às 19 horas do Mato Grosso do Sul,
tá? Brasília, às 20 horas. Hasta luego. Hasta luego. Tchau. Tchau.